melhor momento para você começar aquele seu projeto é agora. Há muitos anos eu acompanho uma criadora de conteúdo, desde a época do Tumblr, que chama Emma Studies. Desde aquela época até agora, ela cria e compartilha wallpapers para computador, celular e iPad, e a maioria deles tem frases motivacionais e tal, e coincidentemente a desse mês era "The best time to start is now". Eu sempre fui uma pessoa que se satisfaz muito na etapa de planejamento, e isso acaba me fazendo uma pessoa que planeja demais e executa de menos. Eu passo muito mais tempo planejando fazer uma coisa do que de fato fazendo essa coisa. Recentemente eu até postei um TikTok sobre isso. Eu saí de casa, levei o iPad, teclado, caderno, um monte de coisa para tentar mudar o ambiente e conseguir me concentrar na escrita do meu livro, e eu simplesmente não conseguia fazer. Eu comecei a arrumar outra coisa para planejar, ao invés de simplesmente começar a escrever, porque é isso que precisa. Para eu escrever meu livro, eu preciso escrever. Agora que eu tô com várias etapas diferentes planejadas, não tem mais desculpa para eu não começar. A única explicação que eu consigo ver é que eu tô com medo de começar a escrever. Mas se eu paro para pensar em todos os projetos que eu comecei, independente do momento, independente de estar com medo ou não, independente de saber se vai dar certo, e que no final eles tiveram resultados super positivos, eu não sei por que eu tô esperando tanto para começar esse livro. Tem vários projetos meus que eu tive muito receio de começar. Um deles foi a criação de conteúdo para o LinkedIn. Um ano atrás, quando eu tava pensando se eu fazia isso ou não, eu morria de medo de que as pessoas me julgassem, achassem que era brega, ou que meus textos são, sei lá, sabe? Sei lá. Só que aí, quando eu larguei mão disso e simplesmente postei o meu primeiro texto, que era um texto falando sobre a diferença entre marketing, publicidade e propaganda, esse texto viralizou. Que na minha cabeça era um texto extremamente besta, extremamente simples, mas que foi um texto muito bem feito, muito bem construído e que falava de uma forma objetiva e simples. E aí a galera gostou, o texto viralizou. Depois disso, eu continuei publicando regularmente e pouco tempo depois eu fui selecionada para o projeto de parceiros da Sextante, que eu comentei com vocês no vídeo passado, que eu recebo livros mensalmente em casa para poder publicar sobre eles no LinkedIn. Imagina se eu tivesse simplesmente feito, eu não vou postar esse texto, tá muito ruim. Eu não estaria recebendo o livro todo mês aqui em casa. Esse canal aqui mesmo, desde 2020... O César fala pra mim, tu devia ter um canal no YouTube, tu devia ter um canal no YouTube. Porque é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de consumir e porque eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Só que por algumas poucas experiências que eu tive gravando coisas, eu pensava, não vou fazer isso, o que eu vou falar pras pessoas? Eu não tenho nada de útil pra falar, eu não sei ensinar nada pra ninguém. Só que, quando você para pra pensar, todo mundo tem alguma coisa pra falar. Eu não preciso estar ensinando coisas o tempo inteiro, diretamente, pra que alguém aprenda alguma coisa. Agora já faz, eu acho que uns 3 meses que eu tô postando vídeo aqui, e eu tenho recebido comentários muito legais que me deixam muito feliz e que vão totalmente contra o que eu esperava no começo. De que ninguém ia se importar, de que meus vídeos não iam ficar bons. E quando eu tinha esses medos, eu só pensava no resultado. Eu só pensava nos vídeos publicados, em como ele ia ser recebido. Só que eu não pensava no processo de criação. Eu não pensava que eu ia gostar de gravar, que eu ia gostar de pesquisar referência, que eu ia gostar de fazer thumbnail, que eu ia gostar de editar vídeo. Eu nem imaginava. Eu só tava pensando lá no final, no resultado. Depois de publicar o vídeo, eu ficava pensando, meu Deus, ninguém vai assistir o vídeo. Ou se alguém assistir, ninguém vai gostar. Ninguém vai aprender nada. Primeiro que as pessoas não precisam aprender coisa o tempo inteiro, né? Pode ser simplesmente pelo puro entretenimento. Recentemente, um amigo mandou mensagem pra mim falando que ele tem esse receio de se colocar na frente da câmera e falar, ou enfim, mostrar um pouco mais sobre ele. Só que depois de ver um vídeo meu, ele percebeu que coisas comuns da nossa vida podem influenciar os outros positivamente. E mesmo que não seja a intenção. Por exemplo, no último vídeo que eu fiz, em que eu tava reestruturando a minha rotina, não sei o que, tentando acordar cedo, eu não tava ensinando nada pra ninguém. Eu só tava compartilhando a minha experiência. E compartilhar a minha experiência pode ajudar outras pessoas indiretamente. No fim das contas, não existe fórmula mágica para absolutamente nada na vida. Você só vai saber se vai dar certo se você testar. E mesmo que exista uma fórmula mágica para alguma coisa, não necessariamente ela vai funcionar para todas as pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada realidade é uma realidade diferente. Eu tô falando aqui de projetos relacionados à criação de conteúdo, coisas de criatividade, porque é a minha realidade. Mas se você pensar em decisões que você precisa tomar na sua vida, é a mesma
mesma coisa. Quando eu me mudei para São Paulo em 2019, por exemplo, minha mãe falou, se não der certo, volta para casa. Porque eu não sabia se ia dar certo eu morar longe de todo mundo aqui em São Paulo, eu morar junto com meu namorado, eu trabalhar aqui, eu não sabia se eu ia arrumar emprego. E aí, a gente tem que colocar na cabeça que não é uma vergonha dar passos atrás, não é uma vergonha voltar. Às vezes é extremamente necessário voltar algumas casinhas para poder redirecionar o caminho. Não adianta ficar insistindo numa coisa que não tá dando certo só pela vergonha de voltar. Sabe? Não faz muito sentido. Ninguém tem a resposta para a vida. Alguns podem até defender que é 42, mas ninguém sabe qual é a verdade. Então, testa, experimenta, vê se dá certo. Se não der certo, paciência, ótimo, aprendeu, faz outra coisa. Dá uns passinhos para trás para ter uma visão mais ampla e decidir para qual caminho tu vai seguir agora. O negócio é testar. E não precisa ficar esperando o momento certo para começar alguma coisa, porque nunca vai existir momento certo. Para criar conteúdo no YouTube, eu preciso ter uma câmera ultra mega blaster. Não, você tem um celular, você pode filmar com o celular, que é o que eu tô fazendo agora. Ai, para escrever meu livro eu preciso ter uma máquina de escrever, porque... Não. Se eu quiser, eu escrevo no celular, num pedaço de papel. Entendeu? Não precisa ter vários artifícios para começar a fazer as coisas. A melhor hora para você começar é agora. Todas essas coisas que a gente fica colocando como barreira para não começar a fazer alguma coisa, na verdade só são as nossas inseguranças. E aí a gente pensa, não, eu só consigo se eu tiver tal coisa, só consigo se eu fizer tal coisa. Só posso começar imediato segunda-feira, porque se eu começar na terça vai dar errado. Gente, a melhor hora para começar é agora.